pessoal, estamos de volta para mais um episódio do AlteraCast. Eu sou a Daniele Altera e vamos dar continuidade às dicas e informações sobre empreender com sucesso. Então você que deseja empreender, fique ligado que nós vamos trazer várias informações para vocês hoje. E além disso, a gente tem que parar para pensar que empreender não é simplesmente abrir um negócio, é um ato de coragem. Coragem de realizar um sonho e de colocar em prática aquilo que você analisou por muito tempo, né? Planejou por muito tempo. E além disso, vem acompanhado de planilhas, boletos, mas por trás existe uma história. História de quem planeja um futuro, de quem planeja um sustento para sua família. E hoje eu trago um convidado que ele é especialista e acompanha várias pessoas, vários empreendedores brasileiros. Ele é analista do Sebrae e ele vai falar pra gente com detalhes, né, porque ele conhece como ninguém, como empreender com sucesso. Agradeço a sua presença com a gente e gostaria que você se apresentasse pra gente e falasse aqui pro pessoal como que você começou nessa trajetória e muito obrigada mais uma vez. Isso, obrigado, viu, Daniele, pelo convite, né, de estarmos aqui no AlteraCast. Meu nome é Andrew Boy, eu sou analista técnico do Sebrae, analista de soluções, consultor de finanças também do Sebrae. Atuo no Sebrae já tem há 5 anos, também empresário, né, empreendedor nas horas vagas, né, nos que me sobram. Não, mas porque todo mundo quando pensa em falar de empreender, empreendedorismo, já sentiu isso na pele alguma vez, né? Com certeza. E faz sentido, né? A gente está dentro do Sebrae, eu falo assim, você trabalha no Sebrae e você não tenta nem empreender, você está trabalhando no Sebrae errado. Porque você tem que pelo menos conhecer a dor do cliente que está ali indo para você todos os dias, você tem que entender aquilo que você está falando, né? Você tem que servir, mas saber como servir. Com certeza, com certeza. Mas como que você começou assim com essa área? Como que você pensou assim, não, eu posso trazer sim auxílio e apoio para as pessoas que desejam, assim como eu, né, entrar para esse novo mercado? É bacana porque eu vim de um caminho muito diferente, né? Eu comecei a cursar Direito aos meus 18 para 19 anos, mas eu tranquei no meio do caminho, eu não me identifiquei muito com Direito, admiro, mas não me identifiquei. Mas eu também trabalhava uma área totalmente diferente do Direito. E aí eu fui entendendo como que as coisas funcionam, a gestão, liderança, números, estoque, vendas, contato com o cliente. Eu trabalhava no supermercado, então tem tudo a ver com a área do Direito, né? E aí, nesse percurso ali no supermercado, eu entendi que eu gostava mais de uma outra área. Aí eu estava me descobrindo, estudando por fora, eu vi que eu gostava mais de estudar sobre administração, sobre economia, do que o próprio direito em si. Foi aí que eu tranquei o meu curso e eu comecei a administração. Desde o primeiro momento, desde o primeiro dia que eu comecei a gostar muito daquilo que eu fazia. E durante a administração, foi como eu fui vendo como que as matérias faziam sentido com aquilo que eu vivia e que eu estudava. E aí eu fui analisando, poxa, que massa, as empresas realmente precisam dessas coisas serem aplicadas dentro da empresa delas. Então eu fui começando a analisar, visualizar o todo, o que estava acontecendo, e eu passando período por período eu fui falando, poxa, eu acho que eu quero ajudar algumas empresas para, né, como que pode melhorar ali dentro da empresa, o que pode fazer, como que pode fazer a gestão. E foi aí que durante o meu percurso dentro da administração surgiu o estágio do Sebrae. E aí, quando veio o estágio do Sebrae, eu vi o folheto, o panfleto, para poder fazer a inscrição. Me inscrevi, passei, e desde 2020 eu comecei como estagiário, passei para assistente, me tornei consultor/analista do Sebrae. E aí hoje eu consigo fazer aquilo que eu falei lá no segundo, terceiro período da administração, que eu queria auxiliar os empresários. Porque com aquele conhecimento dentro da faculdade, com aquilo que a gente vive dentro do Sebrae também, e fora as experiências pessoais e profissionais, a gente consegue auxiliar o profissional ali no dia a dia. Não é à toa que o tema do meu TCC foi totalmente focado no auxílio do Sebrae para os micro e pequenos empresários. Olha que bacana. E você falou que foi em 2020, então você pegou pandemia. Peguei, entrei então na você pandemia. pegou todos os riscos que aconteceram naquela época, assim, declínios de várias empresas, claro, né? Com certeza. E como é que foi para vocês? Para nós ali, foi um momento de aprendizado para todo mundo, né? Todas as empresas estavam se adaptando. Uma frase que eu ouvi muito era, quem está rachado terminou de quebrar. E na pandemia isso foi muito forte, porque isso foi um fato. Então quem não estava preparado, quem não tinha um caixa, né, quem não estava estruturado, reduzindo gastos, melhorando a produtividade, quando entrou a pandemia, ficou doido. Vou mandar o pessoal embora, vou colocar ali para receber o auxílio, vou pegar ali o auxílio do governo que está pagando ali 40% da folha salarial do meu empregado, e aí as coisas vão fluindo. Mas isso funciona até um certo momento.
Depois de um tempo fica desgastante até para dentro da empresa. Você não consegue manter as pessoas, você não consegue vender e o que acontece? Então você começa a visualizar como que as empresas estão desorganizadas. Então foi muito bom assim esse momento acontecer, porque tanto amadureceu a gente em como atuar com as empresas, mas ajudou a gente também a fazer com que as empresas amadurecessem no que estava acontecendo, mostrar a importância de vários fatores que às vezes a pessoa estava distante daquilo e quando ela começou a enxergar o problema por fora, saiu um pouco da bolha dela, somente ali dentro da empresa, pensando no que ela estava fazendo, ela começou a observar o que eu tenho que fazer de diferente para eu poder, se caso acontecer algo similar, eu estou preparado. E o Sebrae veio com orientações, consultorias, não só eventos, mas coisas específicas para poder justamente profissionalizar o empresário. E mudou muito também o mercado depois disso, demais né? Da conta, demais da conta. A gente tem visto que, assim, pessoas que tinham medo, hoje estão tendo mais coragem, claro. Tem mais apoio também, tem mais suporte. E o Sebrae traz isso, né? Traz. Com profissionais, traz com palestras, treinamentos. Então, assim, eu já tive a oportunidade de participar, então eu sei que é bem bacana. A gente consegue aprender muita coisa em curto período de tempo, né? Claro. Que é a necessidade, eu acho, do empresário, que as coisas acontecem muito rápido. Sim. E aí, com essa velocidade que tudo se transforma, né, dentro de uma empresa, a gente percebe que acaba que as pessoas deixam de olhar para um lado e focam em outra coisa que às vezes não era tão importante. Sim. E aí erros acabam acontecendo, né? Claro. E como é que vocês fazem para, assim, tentar identificar esses erros e auxiliar as pessoas na correção dos erros? Sim, a gente tenta mostrar para o empresário que ele tem que ir no Sebrae, e o Sebrae não é um órgão que fiscaliza. O Sebrae ele é um órgão que está ali, ele é uma instituição focada em dar o suporte empresarial para o empresário. Lembrando, o empresarial para o empresário. Então o empresário ele tem que entender que ele não pode somente chegar lá, não, eu vou fechar aqui algumas consultorias, vou botar o meu financeiro, vou chegar e vou botar o meu RH para participar. Exato. Por quê? Porque eles vão aprender as informações, eles vão tentar aplicar e o empresário que estava por fora, ele não entende o que está acontecendo porque ele não participou e quando eles vão tentar botar em prática, o empresário vai falar, não, você está mexendo em coisa aí que você não deveria. Mas não é assim que as coisas funcionam. Por quê? Porque na verdade as informações que eles receberam foram as corretas. A questão é que na aplicação o empresário tem que estar com a mente aberta e o ouvido aberto para escutar e colocar em prática aquilo que foi ofertado para ele ali naquele momento de consultoria, sensibilização e etc. O problema é que ele não foi. E como ele não foi, ele não sabe o que tem que ser feito. E daí ele continua naquela tradição dele e fala, sempre fiz assim, sempre foi feito assim, vou permanecer desse jeito e tá tudo certo, porque sempre funcionou. Eu até entendo que sempre funcionou. E quando não funcionar mais? Você vai culpar quem? Porque você vai achar todos os culpados, menos você mesmo, que foi ignorante no momento que você ia receber a informação. Então o Sebrae tenta fazer essa sensibilização. A gente fala tenta porque é um caminho duplo, né? Eu estou ali para servir, mas tem que ter alguém do outro lado disposto a ouvir, disposto a fazer o dever de casa, a receber orientação e querer, né, fazer com que a metodologia seja aplicada de maneira correta, sabe? É bem aquela história, né, de que o olho do dono engorda o gado. Né? Justamente. Então, se ele não estiver à frente, se ele não estiver entendendo como que o negócio dele funciona, ele vai cobrar de quem e o que ele vai cobrar. Justamente. E aí, é isso. O dono, ele fica muito focado no querer gerenciar tudo, ele acaba gerenciando nada, né? Então, um cachorro com 2 donos morre de fome. Ou morre de tanto, come demais. Então, é justamente por causa disso. Então, quando o dono está ali na operação, beleza, faz sentido. Mas quando ele sai um pouco da operação e começa a delegar, ele consegue saber quem que ele vai cobrar, o momento que ele vai cobrar e como que ele vai cobrar. Porque a informação ela vai vir de cada função que ele colocou ali para ser exercida e de cada pessoa que está fazendo aquela função. Então ele vai conseguir delegar e ampliar um pouco mais ali os galhos dele, né? Em vez de ele ficar tudo assim, ele abre a mão, mas ele recebe as informações com mais facilidade, sabe? É uma coisa que a gente percebe também que às vezes deu certo uma vez, então ele quer criar outra porque acha que vai dar certo também e vai criando, montando várias empresas e aí no final das contas ele não consegue acompanhar nenhuma. Justamente. Porque ele queria abraçar o mundo também, né? Justamente. E aí a gente tem observado que as pessoas têm a necessidade hoje de empreender. É até chato a gente falar, mas ninguém quer mais ser o CLT. Sim. Né? Infelizmente, assim, é uma coisa que é necessária. Sim. Então, a gente que é empresário, a gente fala muito isso, a gente não tem mão de obra. Sim. Mas a gente precisa também qualificar, né? Claro, com a mão certeza. de obra. Você falou assim, porque a gente
dá o treinamento não é só para a equipe, dá o treinamento também para o proprietário, para o empresário. E o cenário hoje, como a gente comentou que está bem diferente, como é que vocês tentam transformar um pouco disso, dessa necessidade, até dentro do próprio negócio, já que muitas vezes o próprio empresário ele não identifica ali o que é a necessidade da empresa dele, né? Porque são vários ramos que vocês atendem. Como é que vocês conseguem lidar com tudo isso, né? Hoje em dia, né, o Brasil conta com cerca de 70% a 90% das empresas do Brasil todo são micro e pequenas empresas. São empresas que são assistidas pelo Sebrae. Então, isso dividido em todas as UFs, né? E acaba que a gente visualiza que o que acontece muito é que todo mundo empreende por necessidade, né? Então, ninguém quer ser empreendedor porque quer. Eu empreendo porque eu saio do meu serviço, pego o meu seguro-desemprego ou pego o meu acerto, vou lá junto, compro um maquinário ou faço um treinamento e aí eu começo lá a empreender. Eu faço uma loja de roupa, pago o aluguel ali e começo a comprar as roupas, ou eu monto uma lanchonete, ou eu começo a trabalhar na área da estética, então faço alguns produtos, alguns treinamentos, alugo um espaço. E tudo bem, a gente entende, porque a pessoa ela não quer voltar a ganhar um salário mínimo, um salário comercial, 2 salários comerciais. Só que essa pessoa, a gente tenta mostrar para ela que tudo bem ela querer fazer isso, mas ela tem que fazer um planejamento antes disso também. Então a gente mostra a importância de se planejar, porque no Brasil, o defeito do Brasil quando a gente empreende ali é porque muitos é por necessidade. Mas quando eu tenho uma necessidade, mas eu entendo que eu não consigo fazer da maneira que eu quero agora, então eu vou fazendo por etapas. Então a gente tenta sensibilizar, orientar o máximo possível do empresário para ele entender o seguinte: olha, vamos fazer um modelo de negócio, vamos modelar o seu plano de trabalho ali, seu plano de ação. Eu recebi ali um auxílio, já atendi alguns clientes assim, né? A gente recebeu ali um cliente e aí ele acabou de receber o acerto dele da empresa. Ele está com 30 mil reais e aí ele quer empreender lá dentro. E a gente senta para conversar, pergunta com o que ele trabalhou, pergunta com o que ele sabe fazer. Aí às vezes a pessoa, eu cansei de ver, a pessoa ela trabalhou fora, trabalhou como pintor. Ela trabalhou como pintor toda a vida fora e tal, volta para o Brasil com um valor em mãos e quer abrir uma mecânica. Mas peraí, você é pintor? Aí você quer abrir uma mecânica? E é óbvio, a gente não quer desprezar o sonho de ninguém, mas a gente também tem que colocar um pouco de realidade para a pessoa. Então o que a gente está fazendo ali, a gente está com os sonhos das pessoas em nossas mãos. Então o que a gente tenta fazer com que a pessoa ela enxergue um pouco a lógica dentro daquilo ali, a razão. Porque muitas vezes ele está indo pela mera emoção. E é um fato, porque querendo ou não, eu quero fazer algo diferente da minha vida do que aquilo que eu estava fazendo antes, né? Que era ser CLT, estar ali na rotina, 6x1, 4x3 e etc. Mas não, eu quero fazer algo diferente. Então a gente tenta orientá-lo assim: olha, você pegou um recurso, vamos tentar entender, você vai trabalhar com o quê? Eu vou trabalhar com venda de roupa. Ótimo, bacana. Quem é seu público? Para quem que você vai vender? Onde você vai montar? Qual que é o preço do aluguel que você vai pagar? Ok, aí a gente montou lá, não, para eu iniciar mais o aluguel, eu vou gastar 12 mil reais, beleza. Mas o aluguel é quanto? É 4, ok. Mais despesas fixas, mais despesas variáveis, vai para 8. Ok, se é 8, vamos colocar ali que você precisa de no mínimo um ano disso tudo pago. Um ano, então 8 vezes 12, você vai precisar de 96 mil reais ali para você manter o seu negócio por um ano. Só que a pessoa só tem 40. E aí ela vai iniciar um negócio ali, somente o dinheiro para iniciar e sustentar por 3 meses. Só que, né, estatisticamente falando, todo negócio começa a andar a partir dos 6 meses. Antes disso, é quase impossível. Então, mesmo que, mas deu um lucro, mas e o dinheiro para você reinvestir? O dinheiro para você comprar mais material? O dinheiro para você pagar aquela conta que surgiu? Né? Uma placa que você tem que trocar? É um investimento a mais que você vai fazer para faturar ainda mais? Então o Sebrae ele tenta orientar ali, às vezes não só eu que estou lá, ou os meus colegas que estão lá, mas a gente tenta receber a informação, filtrar e levar para um grupo de consultores credenciados para eles auxiliarem ali dentro desse planejamento, dessa modelagem, sabe? E a gente tenta mostrar essa realidade, porque muitos querem ir com base no sonho, mas às vezes o sonho se torna pesadelo porque ele enfrenta a realidade.
É verdade. É aquela questão do perfil mesmo, Justamente. né? E antes a gente via que, mais assim, até na época dos nossos pais, eu não tenho perfil para empreender, eu não tenho perfil para ter meu próprio negócio, o meu perfil é trabalhar aqui, eu sou de trás do balcão. Sim. Sempre tivemos essa questão de perfil, só que isso tem mudado muito. Acho que as redes sociais trazem um pouco dessa mudança, né? E acho que também as pessoas começam a acreditar mais nelas. Eu vi que fulano conseguiu, se ele conseguiu, por que eu não posso conseguir? Não é? Vou dar uma pausa, só pra gente poder conversar um pouco com quem tá assistindo a gente. Claro. E aproveitar também para poder passar seu Instagram, no final a gente vai deixar tudo na tela aí para vocês, mas passa seu contato, como que as pessoas vão te acessar, porque depois assim, de tanta informação, acho que vai surgir aí algumas procuras. Eu tenho um certo conflito com o meu Instagram, né? Ele é um pouco pessoal e profissional, né? Porque eu não separei ainda, eu não daria conta se eu fizesse 2 perfis, mas meu Instagram é meu nome, né? @AndrewBoyB no final, porque já tinha alguém que tinha AndrewBoy. Olha só. Então é AndrewBoyB. B de bola mesmo, e fiquem à vontade de entrar lá. Às vezes eu posto sobre minha rotina mesmo, viajando, mas tem hora também que eu tô postando porque eu tô jogando bola, eu tô fazendo algo diferente, ou estou no meu negócio, tô repostando algumas coisas dos meus negócios, e aí a gente fica ali no dia a dia mesmo. Mas é bom porque as pessoas gostam de ver que a gente tem vida social também, né? Com certeza, tem né? rotina. Tipo, eu só trabalho? Ele só posta trabalho? Assim, mas eu gosto, né? Às vezes eu tô postando muito, por exemplo, eu tô postando que eu tô ali no Sebrae, mas às vezes eu tô postando que eu tô em um dos meus negócios. Aí acaba que é bom também. Já muda um pouco, né? É uma divulgação, mas é a minha própria divulgação, para as pessoas verem que eu tenho outras coisas além também do Sebrae, que é algo muito bom, é uma rotina muito boa, porque você encontra diversas realidades, conhece várias pessoas, mas você também tem que ter uma vida pessoal, né? Pessoal, e as pessoas às vezes estão mais interessadas na vida pessoal, porque é diferente, com certeza, né? Isso é um fato. Então aproveitem aí também, além de entrar no Instagram do Andrew, curtir e seguir, vai aí, dá um like aí na nossa live aqui e aproveitem para mandar as dúvidas de vocês, que a gente vai esclarecendo aí ao longo das apresentações aqui de dúvidas que forem surgindo. E aí eu quero aproveitar o momento também e pedir para vocês seguirem o Instagram, né, do AlteraCast. Tem o meu Instagram também, Dani Altera. E aproveitem para colocar as notificações aqui do YouTube, que aí toda vez que tiver um vídeo novo vai aparecer para vocês. Isso aí. Agora deixa eu trazer um pouquinho, né, que a gente está falando assim do que às vezes dá errado e tudo, mas e quando dá certo? Tem aquela pessoa que tem o gás, tem a vontade, sabe empreender como ninguém e vai dar certo. Você olha para a pessoa e fala assim, não, esse tem sucesso, esse vai dar certo. Como é que você consegue assim identificar o empreendedor de sucesso? Isso é muito difícil, né, porque às vezes nem a pessoa se identificou ainda. E a gente visualiza isso no dia a dia. É uma pessoa que às vezes está lá na empresa, ela está trabalhando como CLT, só que ele quer entregar mais, ele quer ir além, né? Algumas pessoas até o julgam, né? Porque ele está ali enriquecendo o patrão dele, mas na verdade ele só é um empreendedor. Então ele é uma pessoa que ele pensa naquele negócio como se fosse dele. Então ele agiria daquela forma se ele tivesse o mesmo negócio. Então olha só, se aquela pessoa está empenhando em um negócio do outro, imagina no dele mesmo. Então é aquela pessoa que, né, coloca a mão na massa, que vai um pouco além, que entende o conceito, que quer ajudar, ele dá dicas que somam e critica quando tem que criticar. Então ele dá aquele feedback ali positivo ali, ou aquele feedback construtivo também para o próprio gestor dele. Então aquela pessoa que ele atua como um gestor. Aquela pessoa que atua como gestor, você vê que ele já tem um espírito empreendedor, né? Porque tem um pouco de diferença entre empreendedor e empresário, né? Sim. Empreendedor é aquele que cria, que tem a ideia, que quer executar. E empresário é aquele que gere, é aquele que coloca tudo em ordem, faz a gestão e faz os processos acontecerem. Então, assim, a pessoa tem que entender isso e nós também temos que entender isso, né? Por exemplo, todo empresário tem que ter um pouquinho de empreendedor, mas nem todo empreendedor vai ser empresário. Isso é um fato. Então, assim, é o que a gente tem que entender. Às vezes a pessoa ela tem uma vibe de empreendedor, mas ele não é um empresário. E às vezes chega no meio do caminho e ele trava, porque ele precisa ou de um perfil empresário para estar do lado dele, ou ele precisa mudar um pouco a chave do pensamento dele. Então tem sim alguns casos que a gente encontra e visualiza aquela pessoa que ela já tem um negócio, ou toda hora ela está com uma ideia de negócio, ela está ali com uma visão, mas às vezes a pessoa ela só está na ideia. E aí, se você focar sempre no perfeccionismo, você nunca faz nada, né? E acontece muito. As pessoas ficam com tanto medo de começar que elas só têm ideia, mas nunca começam. E aí a ideia dela nunca vai acontecer, porque ela só está pensando nela. Então a gente tenta achar aquela pessoa que já está ali, aquela pessoa que já está tentando, que já está fazendo. Um interessante
que a gente analisa, mesmo que tenha um pouco de, como que eu posso falar? Não de crítica, algumas críticas também, mas um pouco de escândalo com isso, é a sucessão familiar. Sim. Você analisa muito o perfil, por exemplo, se tem alguns filhos de empresários e aquele filho do empresário, ele quer atuar dentro da empresa, ele quer fazer parte da empresa, ele quer ajudar o pai dele a crescer e expandir a empresa, né? O João Adib, né, da CIMED, é um exemplo disso, no caso. Por quê? Porque literalmente ele pegou o negócio do pai dele que estava estagnado e ele alavancou o negócio num nível extremo. Mas por quê? Porque ele queria fazer mais. Então esse é o perfil do empreendedor, do empresário. Esse é o perfil que a gente analisa. Não é só a pessoa que quer fazer. Beleza, ela quer fazer, mas ela tem que entender todo o processo. Se ela entende que todo o processo está para fazer assim, ela vai pegar e vai fazer, então a gente sabe que ela tem um espírito nela ali, porque ela analisou todos os riscos, que é aquilo que a gente tenta fazer. Sim. A gente fala lá no Sebrae que a pessoa ela vai ter risco, isso é um fato. Talvez ela chegou lá com 10 riscos, aí a gente reduziu para 3, mas risco vai continuar tendo. Mas mesmo mediante os riscos, ela já tem ali resolvido e os outros não assustou ela e ela quer continuar fazendo, então ela sim tem um perfil. A gente analisa que essa pessoa está disposta a empreender porque ela quer que aquela ideia dela saia do papel e seja executada. Dificilmente você vai encontrar a pessoa que tem os dois. Né? Justamente. É mais fácil um com o outro. Vocês indicariam sociedade, contratação? Como é que vocês aconselham? Não. A gente não faz porque isso entra é um buraco muito mais fundo, né? Então, acaba que a gente vai indicar uma pessoa para entrar ali e não tem como. O que a gente tenta fazer é orientar. Então, trazer para o empresário o que precisa ser feito e o que ele precisa ter. E deixar para que ele pegue essa ideia e amadureça ela. Poxa, ele vai analisar. Não, eu consigo mudar esse meu jeito de ser. Não, eu não consigo, eu preciso de ter alguém. Eu preciso de ter um acompanhamento certo ali, de uma consultoria, seja de mercado, seja do Sebrae, direto na minha empresa para poder me dar uma segurada, me dar uma empurrada, porque eu sozinho eu não vou conseguir. Então a gente tenta falar e orientar com ele essas necessidades. Aí a decisão ele que vai ter que tomar, porque a gente não pode tomar essa decisão por ele, né? Sim. Porque quem vai sofrer a consequência da decisão é ele. Né? Ele pode até voltar lá no Sebrae e procurar, Andrew, você falou isso comigo, né? Mas aí a gente tenta evitar isso de acontecer para justamente mostrar que a responsabilidade e as consequências da atitude dele é com ele. Mas às vezes o empresário está tão sobrecarregado que ele fala assim, eu só preciso de uma luz de fora. Isso, e aí é o que acontece, eles chegam lá e falam, eu preciso de uma luz de fora. A gente fala, olha, tá bom, vamos lá. Aí a gente traz, né, todo o panorama, mas às vezes a gente fala para o empresário, você está precisando vender mais. Aí a gente tenta auxiliar como ele vai fazer vender mais. Olha, você está sobrecarregado, você precisa de um funcionário. Eu não aguento pagar. Então você não vai aguentar aumentar a sua venda. Porque se você não consegue colocar um funcionário para ajudar você a assumir uma responsabilidade, mas se eu colocar um funcionário, eu vou ter que treinar ele a vender, porque eu que vendo. Tudo bem. Aí a gente tenta mostrar para o empresário o seguinte, tá bom, é você que vende, não é? Então você não vai passar essa pessoa para ser vendedora. Você vai passar para essa pessoa aquilo que você está fazendo que está te atrapalhando a vender. Mas parece óbvio, mas né, o óbvio tem que ser dito. Né? E às vezes a pessoa está tão ali na rotina que ela não pensa nisso. Que é normal, é a coisa mais comum do mundo. Porque tem muito eu empresários. Então assim, tem muita eu empresas. É só ele. Então ele acha que ele está sozinho ali. Então o Sebrae tenta trazer para ele uma mão amiga para tentar orientar ele o que tem que ser feito. Então por isso que a gente tenta orientar. Olha, um funcionário, tá. Mas esse funcionário vai custar X, Y, Z, tudo bem. Mas ele vai conseguir te desafogar? Vai. Se ele te desafogar, o quanto você consegue vender a mais? Eu consigo vender 30% a mais. Uai. Então, se o seu faturamento é 30 mil e você consegue vender 30% a mais, você chega nos 40 mil. Se o custo do funcionário ele é 5, te sobra ali 4, 6 mil reais. Uai, então tá bom. Tá compensando. Porque aumentou, o faturamento em 30, mas o lucro líquido ali sobrou menos, mas aumentou também. Então você vê que tem um progresso ali nas coisas, né? O princípio difícil é ele entender, né? Com certeza. É o que a gente tenta fazer. A gente dá ali, ensina tudo o que a gente precisa ensinar. Mas igual eu sempre falo, eu preciso do outro lado estar disposto a fazer. Se o outro lado não estiver disposto a fazer, é muito difícil a gente conseguir orientá-lo. Por isso que a gente tenta sempre sensibilizar e mostrar a necessidade. A gente vê muitas empresas que, assim, começam pequenas e rapidamente alavancam e crescem muito rápido. Então, você já entende que o perfil ali, ele é tanto empresário, empreendedor, ele Sim. consegue, né, atuar no mercado dele todo. E, às vezes, também existe uma equipe muito grande por trás. E é isso que a gente tem sempre trazendo aqui no AlteraCast, que ninguém faz nada sozinho. Com certeza. Que não adianta, a gente precisa, sim, de gente para pegar na mão, porque uma coisa que a gente levantou, né, um tempo atrás, é que para você ser administrador,
né? Você foi lá e fez administração. Para ser advogado, você fez o direito. Sim. Mas e no caso do empreendedor? Para empreender, ele fez o quê? Ele teve a ideia e colocou ela em prática. Com certeza. Então, se não trouxer aí pessoas e aporte para poder ajudar, a gente não vai conseguir chegar aonde a gente está sonhando, pelo menos, Com certeza. E aí eu acho que assim, os sonhos também eles vão crescendo. À medida que você vai chegando em um degrau um pouco maior, você vai tendo outros sonhos. Com certeza. E aí vocês têm que estar sempre atentos a isso também. Isso. A gente tem um limite ali de até onde a gente pode atender, né? Os tipos de empresa, porque nós pensamos o seguinte, né? O Sebrae, ele atua com recurso próprio e uma contribuição compulsória de empresas grandes, gigantes. Né? E aí a gente atende empresas menores porque é o que sustenta a economia atualmente. Então, o que acontece? A gente atende desde o microempreendedor individual, que é o famoso MEI, até a empresa de pequeno porte, né? Que é o que tem faturamento até 4,8 milhões. Passou desse porte, né? São empresas demais, né? Uma empresa de grande porte, médio porte, a gente não consegue atender porque já estão além. Essas empresas, elas já não precisam do Sebrae. O que elas precisam é que enxergar com que o Sebrae vai capacitar outras empresas que às vezes ajudar a linha de produção deles, ajudar como fornecedores e etc. Porque essa empresa grande, ela não vai conseguir atender a cadeia toda. Então a gente está ali para justamente ajudar esse processo desse empresário, seja com o MEI, com as soluções para o MEI, a solução para a microempresa, a solução para a empresa de pequeno porte, que é aquele acompanhamento. E a gente sempre vai focar em fazer crescer. Eu falo assim, eu quero que o MEI entre aqui e que ele depois de um tempo ele vira uma microempresa. Eu tive essa honra de atender uma cliente uma vez que ela chegou só com ideia. Ela chegou só com a ideia e com dinheiro disposta a dar o nome, a pegar o empréstimo. Ela entrou com a ideia, a gente modelou a ideia, ela mudou um pouco, porque a ideia que ela estava, ela viu que não ia fazer sentido. Ela foi para onde ela queria abrir, ela ficou na rua lá, contou a quantidade de carros, começou a visualizar o potencial de clientes que ela tinha, foi em todos os concorrentes dela para verificar os pontos fracos e fortes que ela queria aplicar. Então ela estava disposta a fazer aquilo. E aí ela foi e investiu no negócio. Só que aí ela entrou só com o CPF dela. Depois ela voltou um ano depois no Sebrae, ela já voltou no Sebrae como empresa de pequeno porte. Então, olha só, para você ver a evolução. É isso que a gente tende a fazer. A gente não quer que o MEI só vá lá todos os meses para pegar uma guia, fazer uma declaração ou receber uma orientação ali básica. A gente quer que ele volte para, olha, eu estou querendo crescer, meu faturamento aumentou, como é que eu posso fazer para conseguir regularizar, para poder aumentar de uma maneira mais tranquila? Aí a gente está lá à disposição para justamente fazer isso. Que é isso que a gente quer. A gente quer a evolução das empresas, né? A gente não quer que só tenha ou empresas fechando, que é o que tem acontecido às vezes, mas a gente quer empresas abrindo e se sustentando. Porque não basta só abrir empresa. E a sustentabilidade dessa empresa? A gente quer que essa empresa ela dure, ela perpetue ali durante todo o fluxo e crise que vai ter, a gente quer que ela permaneça. O seu exemplo é de uma pessoa que estava com muita determinação. Muito. Aí tinha muita garra, muita coragem ali envolvida. Eu acho que ela estava com um propósito já muito bem determinado. Sim. Mas a gente sabe que o perfil hoje já é um perfil mais amedrontado. Sim, claro. Né? Até sim segue uma coragem de abrir, mas porque às vezes tem uma expectativa muito maior do que a realidade. Isso aí. Para quem está com esse medo todo, o que a gente aconselha para essas pessoas? Como é que vocês fazem para... Porque devem procurar. Sim, eu tenho claro. dinheiro, igual você disse, eu tenho dinheiro, eu tenho a ideia, mas a partir daqui eu estou estagnado. Muitas vezes até mesmo pelo medo de como que vai fazer para poder conseguir isso. E aí, qual que é a primeira orientação que você traz para essa pessoa? Calma, né? Eu chego para a pessoa e falo assim, ó, espera aí, dá uma segurada, né? Vamos analisar tudo, vamos ver tudo direitinho. Isso vai te fazer falta, né? O quão prejudicial vai ser se tudo der errado? Porque eu chego lá, eu falo com eles assim, olha, eu vou ser o advogado do diabo aqui agora. Aí eu brinco assim com eles, mas é para eles entenderem aqui. Eu vou trazer todos os piores cenários para você, para ver se você vai ter a mentalidade e você vai estar animada mesmo assim com todos os piores cenários. Porque aí significa que você vai ter uma maturidade que quando esse tempo ruim chegar, você vai conseguir segurar as pontas. E aí a gente tenta mostrar para ele o seguinte, então, se você suporta esses maus tempos, quando o tempo estiver bom, você vai conseguir gerenciar tudo. Porque se no mal você foi excelente, quando estiver nas vacas gordas, você vai dar conta. Então, assim, a gente tenta receber essa pessoa, mesmo que ele tenha esses sonhos,
A gente tenta analisar todo o contexto. Às vezes parece uma sessão de psicólogo, a pessoa chega lá, começa a desabafar e falar, tem alguns que choram e a gente entende, né? Porque às vezes ela quer mudar um pouco o estilo de vida dela, ela quer viver uma vida diferente do que ela está vendo outras pessoas vivendo e ela quer ser um diferencial dentro da família dela, porque às vezes ela está visualizando que ela vai ser a única solução da família dela. E a gente lida com diversos assuntos. Então a gente entende que o empreender para ela não é somente comprar algo e vender e ganhar um pouquinho de dinheiro. É literalmente uma mudança de vida. Então a gente tenta analisar aquilo com calma também, porque até para nós que estamos do outro lado, ouvindo, a gente tem que entender como que a gente está ouvindo aquela informação, como que a gente está recebendo. Sim. Porque é literalmente às vezes uma pessoa pedindo socorro e a gente tem que esperar, analisar. Às vezes ele chega afobado, quer fazer isso e aquilo. A gente pede um pouquinho de calma, a gente tenta escrever tudo certinho, eu tento tangibilizar tudo para ele, mostrar para ele, claro, os pontos, as etapas que ele tem que fazer, para que ele possa ver que, olha, se ele não fizer dessa forma, pode até dar certo, mas dessa forma ele evita vários gargalos. E se for por etapa, ele consegue dar mais passos, porque ele consegue ir mais longe do que ele fazer tudo de uma vez só. Porque se der errado aqui, ele já tem a decisão dele que ele pode tomar. Oxe, já deu errado aqui, será que eu continuo ou desisto? Na segunda etapa, deu certo, opa, então eu tenho mais uma chance, opa, deu errado, opa, de 3 deu errado 2 vezes, então deixa eu voltar aqui que eu acho que não vai ser isso aqui que eu vou fazer. Então a gente tenta mostrar isso para o empreendedor ou para a pessoa que é um perfil de empreendedor que chega lá. Só procurando, né? Aí muita gente vai na curiosidade e dá super certo. Sim, tem muita gente que chega lá com uma ideia e aí ela aplica, tem muita gente que ela chega com uma ideia, ela muda um pouco da ideia dela, a gente coloca em prática uma visão. Por exemplo, chegou um cliente querendo fazer uma consultoria de marketing para expandir o negócio. Aí quando a gente entendeu o negócio não estava nem estruturado ainda. Como é que ela divulga um negócio que não está estruturado? E aí a gente voltou algumas casinhas e falou, olha, o ideal aqui é modelar o seu negócio. Vamos trazer uma consultoria de modelagem de negócio para você? Que aí a gente consegue, junto com você, o consultor vai modelar o seu negócio, vai te mostrar como que o seu negócio tem que funcionar para ele dar certo. E aí a gente começa a trabalhar essas ideias. Aí agora é o momento do marketing, porque agora seu negócio está aberto para receber clientes de fora adquiridos pelo marketing que você está contratando. Então, assim, muitos clientes chegam assim, eles chegam de uma forma, eles têm que sair de uma outra forma. Porque o cliente que nos procurou, se ele não conseguir mudar um pouco a linha de raciocínio dele, porque querendo ou não, a gente tem uma expertise, a gente tem as nossas soluções, a gente tem consultores muito competentes para estarem ali atendendo a gente, então, e o empresário, então no mínimo a gente tem que fazer uma diferença na vida da pessoa. Então se ela entrou ali e ela não viu que a gente vai ajudar ela de alguma forma, eu não esqueço um outro momento também, o consultor estava atendendo o cliente, e aí o cliente estava com a dúvida e o consultor falou assim, poxa, vou chamar o consultor da casa para conversar com a gente. Aí a gente sentou assim, numa mesa assim, normal, igual aqui, a gente começou a trocar ideia, como profissionais da área, né, como consultores de finanças. E trocando ideia, aí a gente começou a falar o que seria de ideia de negócio, um modelo diferente, como que pode fazer, como pode modificar, isso e aquilo. Aí o cara foi lá, porque ele já tinha todas as respostas, na mente dele já tinha todas as respostas. O que o consultor ia fazer com ele não ia ajudar, porque é o que ele já tinha. Só que aí com aquela conversa nossa, ele conseguiu ver uma aproximação diferente e a divisão dos clientes dele. Dividiu os clientes por classe A, classe B, classe C. E ele não fazia isso ainda. Então ele estava estagnado porque ele não estava fazendo isso. E por causa daquela conversa que a gente teve ali, foi um momento que a gente conseguiu trazer uma clareza para ele. Não foi Andrew, não foi o outro consultor, foi um bate-papo, uma troca de experiência, literalmente um network, né? Exatamente. O network ali que a gente fez com ele e fluiu. E ele viu o valor naquilo que falou, poxa, eu achei que não ia sair nada daqui. Então ele já foi com o pensamento que a gente não ia atender ele. E se fosse, realmente, se não tivessem me chamado para a gente poder só trocar ideia, talvez a conversa não ia sair do lugar. Mas como trouxe mais uma pessoa para a roda de conversa, teve mais assunto. Então, e quem deu ideia foi o outro consultor que estava atendendo. Então, assim, eu só servi lá só para sentar na mesa e esquentar a cadeira, porque eu cheguei lá,
falei um pouquinho e os dois começaram a trocar mais ideia. E as coisas foram fluindo. E a ideia mudou. E isso foi importante, sabe? É isso que a gente tenta trazer para o empresário. Não é aquela coisa assim, eu não vou te dar garantia, mas eu vou te dar o caminho. Com certeza, né? Porque aí depende, são vários fatores, né? A gente não espera uma crise, a gente não espera uma pandemia, a gente não espera talvez um ente querido falecer, a gente não espera dígito duplo na taxa de juros, tem coisas que a gente não espera, né? A gente está sabendo muito bem. Infelizmente, só que as coisas elas acontecem. Então, se você pelo menos fazer no caminho e estiver preparado para algumas nuances, né, na variabilidade das coisas, tudo bem. Se você estiver apto a receber aquilo ali e ficar tranquilo, ótimo. Então você vai conseguir seguir seu caminho. Na minha consultoria mesmo eu ouvi, nunca se foi tão fácil empreender e tão difícil ao mesmo tempo dos últimos 10 anos. Isso é verdade. Passamos de tudo, pandemia, inflação, quedas, ascensão, então assim, estamos vendo de tudo. Eu falo assim, quem empreende no Brasil e dá certo, vai dar em qualquer lugar. Certo em qualquer lugar, porque é verdade. Porque chega, por exemplo, você vai nos Estados Unidos, né, você vê os filmes, as pessoas vão lá, pegam o cartão de crédito, abrem um negócio e começa o negócio a rodar. Mas como assim? Por que tanta facilidade? É porque lá realmente está apto a receber o empreendedor. O Brasil, o empreendedor, ele sobrevive em algumas situações, ele tenta fazer ali. Então, assim, se o cara consegue vencer no Brasil, ele consegue vencer em qualquer mercado. Ele vai vencer em qualquer mercado. Isso é um fato. E se ele conseguiu, assim, literalmente de uma ideia do nada, fazer aquilo e transformar, ele pode até levar a empresa dele para fora. Com certeza, com certeza. Ele reaplica, né? Tem muita gente que vai fora, pega a ideia lá e traz para cá e aplica aqui. Porque como lá fora está mais avançado do que aqui, as coisas tendem a dar certo. Mas essa pessoa ela tem que estar apta ali a fazer tudo isso, né? Esse percurso todo. Aí tem que ter a coragem da outra que já estava assim, com certeza, bem engajada. Com certeza. Tem que ter muito esse perfil, né? Tem que ter sim. E se você fosse dar assim uma dica sua, né? Do que você já viveu tudo hoje, para quem está decidindo empreender agora? Qual seria essa dica, assim, chave? Eu acho que trazer pessoas competentes, pessoas que você vai realmente confiar com ele, estando dentro da sua empresa, estando dentro do processo com você, sabe? Você que quer fazer, você tem que pensar com a razão, porque a gente vai pensar primeiramente com a emoção, e é um fato, a gente pensa com a emoção, somos seres humanos, a gente vai agir conforme aquilo que a gente está querendo fazer. Eu vou fazer dar certo, vai dar certo, tá, mas às vezes não vai dar certo. E eu tenho que estar entendendo que essa é a realidade. Então, a dica, né, o conselho que a gente dá para as pessoas é literalmente mostrar para ela que as coisas às vezes não vão sair do jeito que ela está planejando. Mas se pelo menos ela planejar, ela já está melhor do que 70% das pessoas. Porque muita gente começa no susto. Então se ela pelo menos planejar antes de iniciar, ela consegue realmente ir um pouco a mais. Porque ela vai começar com um plano. Quando você tem um plano, você já sabe o percurso que você tem que fazer e o que você tem que fazer. Agora, se ela não tem um plano, né, igual a Alice, né, o gato lá falou com a Alice, né, qualquer caminho serve. Mas se qualquer caminho serve, e aí? Eu vou por onde? Eu não estou guiado. Eu estou guiado pelo próprio caminho. Mas se eu conseguir eu mesmo saber o caminho que eu quero trilhar, eu trilho ele. Então, assim, a pessoa ela tem que ter um plano pelo menos estruturado antes, ou pré-estruturado e ir aprendendo com o dia a dia, mas porque ela vai conseguir saber onde que ela está entrando e o que ela tem que fazer. E com as pessoas certas do lado dela, ela consegue atuar de uma maneira. E nunca tem uma pessoa que pensa igual a você. Sempre tem uma pessoa que pensa de um pouco diferente, porque vocês dois vão tirar um do outro da zona de conforto. Exatamente. E aí as coisas tendem a fluir melhor, mesmo que dá rixa, mas faz bem. Boa parte das vezes vai dar e é bom também. Isso. Porque as opiniões iguais não saem do lugar, né? Justamente. Então tem sim que vir essa diferença. Com certeza. E às vezes até mais do que dois. Né? Muitas empresas a gente vê que tantas pessoas são cabeças. Não é um nem dois, já vem 5 logo, porque traz experiência, né? Aquela bagagem que faz toda a diferença. Só saber estruturar a empresa para isso não gerar uma confusão, né? Mas isso mesmo. Para ninguém querer pegar do outro, não, né? Justamente, deixa tudo organizado. Mas assim, as pessoas estando dentro da empresa, cada um com as suas funções, tende a ter um controle ali bacana. Porque senão vai ter sobrecarga de funções até dos sócios. E aí? Exatamente. A gente recebeu também os convidados, né, que tinham
instituto de fisioterapia Aham. e cada um tem um perfil. Bacana. Né? Bacana. E são 4 sócios e cada um tem um perfil completamente diferente e aí eles viram o que cada um poderia agregar. Bacana. Isso E é aí pegou assim, hoje eu pratico essa atividade, você é essa, porque um completa o outro, né? Isso e é aí bom. sim consegue fazer. E foi tão bacana que eles falaram, né, que com 3 meses de funcionamento a empresa estava andando sozinha. Ah, isso é bom. É raro, mas É raro. acontece. É sim, mas acontece. Mas você vê também 3 meses, mas são 5 pessoas empenhadas, né? É, com certeza. Vem outras pessoas de fora também. E foi aquela coisa que você disse agora. Foi tudo muito bem planejado. Isso. Né? Eles buscaram informação, planejaram, vieram muito bem orientados para depois executar. E é assim, o melhor do mundo, o melhor dos mundos, né? Mas nem sempre todo mundo tem essa capacidade. Às vezes não é nem a capacidade, não tem a oportunidade, né? Foi igual você falou, assim, é muito raro, mas acontece, isso é um fato, acontece. E parabenizo essas pessoas que conseguem, isso é muito bom. São um exemplo para outras pessoas que querem fazer também. E na verdade é por isso que a gente tem trazido isso. Né? No AlteraCast. É para mostrar para as pessoas que realmente não é fácil, mas que existem caminhos que vão facilitar e que vão te trazer informação, vai te trazer conhecimento, vai te ajudar na prática. Não é querer abrir e ser o recepcionista, ser o proprietário, ser o RH. Não tem como. Você precisa de outras pessoas para te auxiliar, né? Isso é fato. Então, acho que mais do que tudo, eu quero te agradecer muito. Você trouxe inúmeras informações. Acho que vai ajudar muita gente. Até assim, agora vendo um rosto, tipo, eu sei onde buscar, eu sei quem procurar. E as pessoas têm muito receio, às vezes, né, de buscar. Não, eu vou simplesmente abrir e vou começar. Sim. Não, busca a informação antes de começar, até mesmo para evitar dar errado. A gente tem sido muito bacana porque a gente tem tido uma solução lá dentro que é uma consultoria de modelagem de negócio. E antigamente quem fazia esse trabalho era eu ali com o cliente. E hoje a gente tem os consultores credenciados. E aí tem muitos clientes que nos procuram e os próprios assistentes que estão lá na recepção atendendo o cliente, então eles que estão ali, né, no fogo mesmo, que o cliente já chega com a informação, ele já sabe o que tem que ser feito, já entendeu a logística da empresa, aí eles já vão falar, olha, vamos para modelagem? Vamos fazer? Aí, às vezes, sai, exemplo, R$300, R$350, que seja, mas é melhor você pagar R$300, R$350, para evitar gastar 20, 30, 40, 50 mil reais errado. Então, se você fazer uma modelagem de negócio, isso com qualquer consultoria, seja do Sebrae ou não, mas se você está recebendo ali uma consultoria, uma informação antes, você está se preparando para aquilo que é novo. Então, se pelo menos você saber se vai dar certo ou não, você modelando ele ali, você consegue estruturar bacaninha, sabe? Ah, com certeza. Não, mas assim, valiosíssimas informações. Não, exponha. Acho que hoje a gente, assim, deixa todo mundo um pouco mais tranquilo. Quem agora decidir, vou empreender, já sabe o caminho do que buscar. E se falar assim, não, eu vou tentar sozinho, pelo menos a gente está trazendo várias informações de como fazer isso sozinho, se não tiver como buscar essas. Mas a gente sabe que é tudo muito acessível, né? O Sebrae traz isso de forma, assim, bem clara e bem fácil acesso. Então, acho que não fica dúvidas para hoje, né? Não. Que é isso. E se tiver, pode ficar à vontade de nos procurar, a gente está à disposição. Muito obrigada. Quero te agradecer muito por estar aqui com a gente hoje, ter disponibilizado um tempo para estar aqui. Claro. E volte sempre. Com certeza. A casa está aberta, né? Quero agradecer a todos que estiveram aqui até agora com a gente e deixar mais uma vez, né, o Instagram para acesso. Isso. Do Andrew Boy com B, né? Andrew Boy B. Andrew Boy B. Segue também o AlteraCast, Dani Altera, e também o nosso canal do YouTube no AlteraCast. Acione as notificações e também dá o nosso like aí, tá? Ficamos por aqui e até o próximo episódio do AlteraCast.